Hoje eu tive uma conversa muito da hora com um cara que eu admiro muito. É o Matheus e eu nem arrumei nada. Tá tudo mal arrumado aqui. Gravando com o celular mesmo hoje, normal. Eu conversei com um cara que eu admiro muito, gosto muito da pessoa dele. E o cara é mestre em fisioterapia, pra você ter ideia. E ele disse que gostou do meu profissionalismo, porque eu cheguei com uma análise muito bem detalhada dele. E principalmente, eu deixei ele falar. Eu acredito que uma das coisas mais legais de quando a gente está negociando ou conversando com alguém é deixar outra pessoa falar. Porque se não for o caso, eu acredito que seria mais interessante um monólogo e não um diálogo. Conversei, assim, a gente conversou. Eu acredito que eu fui mais para ouvir, apesar que eu falei boa parte do tempo também, mas principalmente respeitando o momento de cada um da conversa. Eu fui para ouvir, fui para entender. Eu entendi a situação dele. Não sei que tá incomodando alguma coisa no meu punho aqui. Mas eu fui para ouvir o que ele tava precisando. E agora eu tenho um diagnóstico bem mais claro, eu consigo saber o que eu preciso fazer para de fato ajudar ele. E eu fico muito contente de poder ter essas conversas com empresários. Porque para você ter ideia, o Matheus, ele é um mestre em fisioterapia. Ele foi formado e mestrado ali no Albert Einstein. E ele é daqui de Cacoal, pra você ter ideia. Então, pô, o cara tem muito conhecimento. O cara é muito inteligente, é muito crânio. Só que ele tava. E eu não tô gravando. Pera aí um segundo, deixa eu colocar pra gravar aqui. E é um cara que é muito inteligente, é um cara que eu acredito que ele sabe como ajudar as pessoas. E o mais da hora é que ele tratou um amigo meu, o Matheus Carvalho, que é nutricionista. E o Matheus é outra pessoa hoje. O Matheus ele teve uma vida transformada graças ao Matheus. O Matheus mudando a vida do outro. E eu acredito que existem pessoas que não sabem que existe uma solução para, por exemplo, um LCA rompido, um ligamento cruzado anterior, é anterior, ou uma lesão depois de um tempo, porque assim, o pós-operatório é a parte mais difícil, porque você precisa não só recuperar a confiança, na verdade, não só recuperar a estrutura muscular ou o mesmo movimento, mas você precisa conquistar de volta a confiança que foi perdida durante o processo, porque é, tem, tem um nome, se eu não me engano, para isso, é cinesiofobia, se eu não me engano é esse o nome, que é o medo do movimento, o medo daquilo levar de volta a dor. Isso acontece muito com jogadores, com esportistas, com pessoas que treinam, com pessoas que correm, com pessoas que simplesmente estão andando. Então depende muito do momento. E o Matheus é um cara que ele se especializou nisso, nessa parada. E quando eu vejo um cara desse porte que pode ajudar as pessoas, que pode transformar a vida delas para melhor, eu falo, é injusto demais esse cara não tá aparecendo. Não só para ele, mas para as pessoas que não sabem que existe uma solução. E o Matheus tem uma solução que é incrível. Ele devolve a confiança, a estabilidade, a possibilidade de voltar para essas pessoas terem uma vida normal. Isso para mim é incrível, incrível, incrível. E eu penso que não pode ficar só com ele. Não pode ficar só com os 3 fisioterapeutas que ele atende, contando com ele. Isso tem que ser levado às pessoas. E o meu trabalho entra muito nisso, de diagnosticar, entender o que eu posso ajudar e levar uma solução que seja coerente com aquilo que ele me descreveu. Da mesma forma que ele falou para mim, Victor, eu trabalhei com outra agência onde eles falavam para mim criar um personagem para mim viralizar, para que eu fingisse ser quem eu não era. Ele falou: "Olha, eu vi aqueles vídeos, eu assisti aquilo, eu não sentia que era eu". E aí eu penso: "Pô, cara, quantas pessoas estão se traumatizando com o marketing por conta de algumas pessoas que dizem que elas precisam fingir ser quem elas não são?" Porque eu acredito numa coisa que o Jung fala sobre os arquétipos, de que a gente, em determinados momentos, a gente veste determinados arquétipos. Só que
o arquétipo ele tem que ser uma coisa que tem que ser parecida com quem a gente é. Porque se a gente finge ser uma coisa que a gente não é, a gente cria uma máscara. E se a gente cria uma máscara, a gente cria meio que uma dualidade de pensamentos. Cria uma divergência. É uma... Ai, como que é o nome daquilo? Eu esqueci o nome. É dissonância cognitiva. Porque você se confunde. Imagina você chegar num lugar, você vê uma pessoa que é incrível no Instagram, você vê uma pessoa que tem um jeito próprio de falar no Instagram, você simpatiza com aquela pessoa, mas quando você vai conversar com aquela pessoa, quando você vai trocar uma ideia com aquela pessoa, quando você vai ver aquela pessoa, ela não é aquilo que ela estava demonstrando nos vídeos, no conteúdo, na forma como que ela se expressava. Ela fingia ser alguém que ela não era. Eu acredito que é muito mais difícil, muito mais custoso fingir ser alguém que você não é, porque você perde a sua essência. É como se a gente pegasse um pote de álcool e um pote de perfume, um perfume muito bom, um perfume puro, digamos assim, Eau de Parfum, eu não lembro o nome, mas é aquele que é um óleo, e a gente colocasse dentro de 100 litros de álcool, a gente está dissolvendo a essência, aquilo que forma a gente e torna a gente único. Eu acredito que o marketing, eu até falei, Matheus, para mim, na minha visão, o marketing ele não vem para criar uma coisa que você não é. Ele vem para potencializar aquilo que você já é, aquilo que você já faz, aquilo que você naturalmente é. O marketing faz com que as pessoas se conectem com você e não com a pessoa que você finge ser. Porque eu vejo que assim como quando a gente vai comprar, por exemplo, um calçado, se ele não cabe no nosso pé, ele não serve pra gente. Então se a gente pega uma coisa e não serve pra gente, ele não é do nosso uso. Ele não vai ser útil. Então o marketing ele é tornar útil algo que já funciona. Ele torna viável. Ele transforma aquilo que antes era inviável em viável. Porque eu vejo que as pessoas tentam criar coisas que elas não são para se conectar com pessoas que elas não querem. Então o marketing vem para ajudar nessas conexões, para mostrar para as pessoas que não precisa fingir, não precisa mentir, você só precisa ser quem você é. Para mim o marketing é potência. E como dizia o Baruch Spinoza, potência é a elevação para um estado superior do próprio ser. É eu conseguir levar esse fisioterapeuta para ajudar mais pessoas sem ele precisar ser outra pessoa. Ele só precisa ser ele. Então, para mim, o marketing é isso. Tive uma conversa muito boa. Na quarta-feira eu volto para fazer uma proposta com ele. Eu acredito que eu posso ajudar ele. Eu tô muito tranquilo, tô muito feliz. Sabe aquelas conversas que a gente sai leve? Ele me elogiou, falou que eu era muito bem profissional. Eu fiquei todo feliz, né? Porque normalmente eu não costumo receber elogio, no sentido de que, falando de profissionalismo, já ouvi do Plínio também do SEAP, mas não é uma coisa tão normal. Eu acredito que normalizar o profissionalismo é uma coisa normal, de certa forma. Mas eu vejo que o meu caminho é realmente esse. Eu gosto muito disso, do que eu faço, porque quando eu conecto uma pessoa que precisa a uma pessoa que oferece, eu tô sendo a ponte. A ponte que talvez não teria sido possível. E aqui eu não me coloco como sendo o protagonista. Não. Eu me coloco como sendo um instrumento de conexão com aquilo que eu aprendi. Então, para mim, marketing, tráfego, anúncio, posicionamento, serve para uma única coisa só: conectar pessoas que precisam a pessoas que resolvem. E é isso que eu faço, é isso que eu aprendo, é isso que eu estudo, com base em psicologia, com base em pessoas, porque para mim, pessoas se conectam com pessoas, e para mim não funciona a gente fingir ser quem a gente não é. A gente traz o marketing, traz o conteúdo para se conectar com as pessoas, e não com estereótipos, e não com arquétipos, não com pessoas ilusórias, e sim com pessoas reais, com dores reais, problemas reais e que precisam de soluções reais. Então, não é com qualquer pessoa que eu trabalho com pessoas que acreditam naquilo que fazem, e isso é o que deixa o meu trabalho muito, muito mais sensacional.
vou me arrumar que eu vou ir pro encontro de jovens e tô muito feliz, tô muito contente. Hoje é sexta, agora são 2h26 e eu tenho meia hora pra me arrumar. Eu não arrumei bolsa, não arrumei nada ainda. Mas vamos lá. Cara, faz aquilo que você ama, que você vai trabalhar feliz. Eu amo o que eu faço, eu trabalho pra caramba, mas eu sou muito feliz fazendo isso aqui. Tamo junto.